Olá, amigos! Estamos juntos aqui no nosso canal Tricolaço, hein? Chegou segunda-feira, estamos aqui de volta para falar das coisas do São Paulo, depois da primeira preparação, digamos assim, para o resto do ano, né? Eu sempre chamo assim, primeiro jogo do Campeonato Estadual, Campeonato Paulista. O São Paulo abriu a sua participação no futebol esse ano, vencendo o Santo André no sábado por 3-1. Olá para você, eu sou o Robson Ramos, estamos aqui para falar das coisas do São Paulo e este aqui é o canal Tricolaço, vem com a gente. Bom, o negócio é o seguinte, né? A avaliação da primeira jornada do time do Thiago Carpini, vamos assim chamar, o São Paulo atual, com boa impressão deixada, e a frase do tuiteiro, que disse assim, logo na apresentação, não fui eu, do Thiago Carpini, há cerca de 2 semanas, dizendo assim: o Carpini já é melhor que o Dorival. E você pega essas frases feitas de internet, a primeira reação normalmente é dar risada mesmo. Mas assim, evidentemente que o Thiago Carpini como técnico de futebol não é melhor do que o Dorival Júnior ainda. Mas o time do São Paulo jogou melhor do que vinha jogando o time do Dorival Júnior no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso a ser dito. Então tem vários aspectos positivos para a gente observar do jogo do último sábado. Quero destacar 3 deles que eu considerei muito importantes. A movimentação da equipe pouquíssimo estática, a inversão constante de jogadas. Então a jogada começa do lado direito, mas invariavelmente tem uma inversão para a continuidade de jogada pelo lado esquerdo. Ok, isso também aconteceu com o Dorival, isso também aconteceu com o Rogério, mas assim numa proporção muito menor do que o que a gente viu num jogo só. Isso acontece com alguma constância no jogo do atual time do São Paulo, na montagem atual do time do São Paulo. Até por causa disso, deu para o Carpini experimentar algumas coisas que eu achei muito positivas. Por exemplo, utilizar o Lucas centralizado, mas também nas beiradas e mais pela esquerda do que pela direita, aproveitando aquele corte para dentro do campo para usar a perna direita. Com detalhe, né? O Lucas fez isso inúmeras vezes lá no começo da sua carreira no São Paulo, apesar dele normalmente começar os jogos fixado ali do lado direito. E no caso da sua carreira fora do Brasil, especialmente no Tottenham, isso foi muito perceptível, na atuação centralizada, mas caindo para os lados, jogando dos dois lados e atuando muito bem pelo lado esquerdo também. Ponto positivo da equipe. E outro ponto positivo da equipe, que eu vi pouca gente comentar, inclusive, é um time que chuta mais. É porque a gente tem a tendência de não valorizar tanto esse tipo de situação de jogo, porque acha que é normal, né? Porque acaba achando que viu, mas não vê. No time do São Paulo, até então, isso não era comum. Era um time de muita troca de passe até chegar dentro da área para concluir ali. O time ainda faz isso, mas o time chuta mais no gol. Pelo menos no sábado também a gente viu isso. Um time que chuta mais no gol, que se apresenta mais para o chute. Foi assim com o Rato, foi assim com o Pablo Maia, foi assim com o Eric depois que entrou. Vários jogadores arriscaram. O Alisson tentou, e tentou de maneira perigosa, o Luciano tentou também. Então é um time que procura chegar ao gol de várias maneiras, incluindo aí o chute. Apesar da fraqueza do Santo André, eu gostei da dinâmica de jogo do time de São Paulo. E o único ponto, não é que eu vou chamar de fraco, é onde eu acho que o time estava um pouco ainda dormente, foi no seu sistema defensivo, mas explica-se também. O Arboleda não estava jogando ainda, o Alan Franco, ele precisa de um pouco mais de ritmo de jogo, é normal, cara que, além de fazer
o jogo defensivo sai muito para o jogo, então ele tende às vezes a confundir posicionamento, enfim. E nas duas laterais você tinha um jogador que avança muito, que é o Igor Vinícius, diferentemente do Rafinha, e o Wellington também fazendo uma espécie de revezamento com o Lucas ali, né? Desguarnece um pouco. E o próprio Rafael também, é aquela coisa do goleiro pegar mais ritmo, então estava tudo um pouquinho frouxo. O gol do Santo André sai numa espécie de frouxidão ali da defesa de São Paulo. Mas tá ok, tá tudo dentro do imaginado para uma primeira partida. Aliás, para uma primeira partida, inclusive, acho que o São Paulo se movimentou muito e teve muita velocidade. Por isso eu estranhei algumas pessoas na internet cobrando desempenho no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo não foi ruim, mas foi de um time que se preservou um pouco mais natural. Pô, o Igor Vinícius, mais de um ano sem jogar praticamente, jogou quase o jogo inteiro, né? Aliás, o Carpini segurou bastante o time até substituir, né? Acho que ele queria observar bem. E aí vem as observações dos jogadores que entraram, vamos a eles. Eu gostei de todos, todos deixaram boa impressão, mas alguns deixaram um pouco mais, né? E acho que quem melhor deixou a impressão em campo para mim foi o Eric, que você o via na ponta, mas você o via também na intermediária defensiva, você o via roubando bola, você o via cortando para o meio, e a gente ainda teve a chance de vê-lo chutando no gol, se bem que foi numa jogada onde eu deixaria a bola para o Ferreirinha, que estava em condição melhor de arriscar um chute, mas ele preferiu chutar, fazer um giro ali e chutar, talvez para experimentar. O Ferreira entrou bem. O Ferreira é um jogador que eu não tenho essa mesma expectativa que boa parte da torcida do São Paulo tem com ele, seu cara que vai do lado, ele nem no Grêmio ele era titular absoluto. Agora é um jogador que colabora, que enche o saco da zaga quando está por ali, e essa aparição ele fez nesse jogo. Eu gostei disso da parte dele. Eu achei que o Luiz Gustavo, eu não vi ninguém comentando, cara. Eu achei que o Luiz Gustavo jogou bem. Sim, ele jogou pouco tempo, mas ele esteve em vários cantos do campo. Postura sempre muito séria, né? Muito serena, como sempre foi nos clubes que jogou. Dando preferência para passes, e passes todos eles certos, todos eles com algum tipo de intenção, nada de passar por passar, né? Um cara que com 37 anos ele tá, 34 anos, sem jogar há bastante tempo, inclusive, parecia que tinha jogado semana passada. Também vi pouca gente falando do Luiz Gustavo, e ele foi bem. O Galopo, depois de tanto tempo sem jogar, achei que entrou bem também. Entrou um pouco tímido, depois acabou se soltando mais, dando opção para passe e tal. Não arriscou muita coisa, mas é um jogador que certamente vai ajudar o time como ajudou já na temporada passada, enquanto teve fôlego, enquanto esteve inteiro, né? Enfim, foram boas observações que a gente conseguiu fazer aí. Agora tem as questões, né, que ficam para as próximas partidas. O São Paulo deve entrar com um time um pouco mais misto contra o Mirassol no jogo de amanhã. E o Rames Rodrigues continua sendo a grande incógnita. Foi o jogador várias vezes citado ontem na coletiva do Carpini depois do jogo, por insistência dos jornalistas. O Carpini foi muito elegante nas respostas todas, considerou a possibilidade do Rames jogar ali, só que em mais de uma vez ele cita Luciano e Rames ocupando um setor do campo igual, parecido. Ah, se não for o Luciano, é o Rames. É aquilo que eu disse, né? Acho que um jogador como o Rames Rodrigues querer jogar é normal, mas também acho que um jogador como o Rames Rodrigues, tendo passado por situações na Europa de elencos grandes, onde você roda muito o time, e ter aceitado isso bem, teoricamente pelo menos, deveria imaginar que fosse encontrar algo assim. Ou talvez ele tenha vindo para o Brasil achando que aqui
Ah, lá eu entro e mando e tal, que ninguém dá bola para fazer um futebol mais efetivo e inteligente aqui, né? E que os técnicos aqui talvez não tivessem esse tipo de preocupação. Quando na verdade tem e é bom que tenham. E eu insisto que cada vez mais o modelo vai ser o modelo do revezamento. E os jogadores precisam compreender isso. Primeiro porque pelo calendário não dá para você manter sempre o mesmo time de 11. E segundo porque você tem peças boas para poder revezar. O Rames é uma delas. Dizer que ele vai ser sempre titular, eu acho exagero. E dizer que o Luciano vai ser sempre titular, eu acho exagero. E qualquer um que tiver nesse time tem que estar sujeito e tem que estar sabendo que pode não jogar o jogo de amanhã, mas voltar no fim de semana e por aí vai. Tem uma história de que o Rames estaria pedindo para trocar a camisa para 55, né? Pedindo não, deve trocar, que já que ele não tem a 10, o 5 mais o 5 dá 10. E aí ele se sentiria melhor. Não sei se tem história de ter só, não sei o que é, qual é a história do Rames Rodrigues aí. O fato é que a gente quer ver o cara jogar. E eu vou na contramão dos comentários que eu tenho lido por aí. Ah, pode ir embora. Eu acho o seguinte: qualquer time no planeta que tenha um jogador como o Rames Rodrigues no seu elenco deve se esforçar para mantê-lo. Porque ele é aquele jogador que em algum momento vai tirar alguma coisa da cartola para te ajudar. No São Paulo ele não fez ainda grandes coisas, porque ele jogou só 14 vezes, ele teve compromissos com a seleção nessa parte final do ano, que inviabilizaram uma continuidade. Mas vai ser assim esse ano também. Vai ter seleção também, vai ter Copa América, vai ter sequência das eliminatórias. Então o cara vai estar apenas às vezes disponível. Só que mesmo assim eu acho que tem que manter. Você não pode abrir mão de jogadores assim por causa de capricho. Não, pô, não sei o quê. Ele não deu nenhuma declaração bombástica. Tudo que ele falou, ele foi muito sincero. Ele quer jogar. É natural que o cara queira jogar. Agora, se partir dele uma vontade de não ficar, aí é uma outra história. Se partir dele uma vontade de não ajudar, de não se esforçar, de querer colocar água no chope do elenco, aí realmente a diretoria tem que pensar. Enquanto ele apenas considerar que deve jogar, mas que deve lutar para isso, eu acho que está tudo certo. Vamos ver para os próximos jogos aí como é que a gente tem o São Paulo jogando, sempre de olho, claro, naqueles objetivos maiores, Supercopa do Brasil que vem aí, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Estadual tem que servir para isso mesmo, para a gente observar. Valeu, gente! Até a próxima, hein? Segunda-feira que vem tem mais.